Olá, aqui é o professor Vítor Araújo. Vamos agora falar sobre a decomposição de Lebesgue. Então vamos agora considerar medidas complexas ou medidas com sinal na mesma sigma-álgebra. Vamos designar por A de um certo conjunto X e vamos decompor estas medidas em componentes absolutamente contínuas e singulares em relação a uma dada medida fixada. Então, dizemos que uma ni, medida complexa em A, é uma medida singular em relação a mi se eu consigo arrumar um conjunto da sigma-álgebra de tal forma que ni de z é nulo e mi do complementar de z também é nulo. Ou seja, eu tenho um conjunto, né, onde a ni de z é zero e onde o complementar do mesmo conjunto tem mi zero. Ou seja, a mi só enxerga coisas contidas em z e a ni só enxerga coisas contidas no complementar de z. Denotamos esta situação deste jeito, como se fosse ni ortogonal a mi, okay? Significa que elas são singulares uma em relação à outra. Como exemplo, por exemplo, se ni for igual a ni mais menos ni menos, for uma medida com sinal, com as suas variações positivas e negativas, então ni mais é singular em relação a ni menos. Okay? Basta tomar o z como sendo o x mais, por exemplo, da decomposição da Han. Né? E observamos que cada uma delas, a ni mais e a ni menos, são absolutamente contínuas em relação à medida de variação total. Okay? Isto é uma espécie de motivação. É um exercício simples provar o seguinte: se eu tiver uma medida mi positiva e ni 1 e ni 2 medidas com sinal ou complexas, com domínio na mesma sigma-álgebra, então, se a ni é singular em relação a mi, então qualquer múltiplo da ni é singular em relação a mi. E se a ni é absolutamente contínua em relação a mi, qualquer múltiplo da ni também é absolutamente contínuo em relação a mi. Okay? Que os múltiplos podem ser constantes reais ou complexas. Se ni1 é singular em relação a mi e ni2 é singular em relação a mi, então ni1 mais ni2 é singular em relação a mi. Né? Se ni1 e ni2 são absolutamente contínuas em relação a mi, então a soma delas, ni1 mais ni2, é uma medida, também é absolutamente contínua em relação a mi. Se ni1 é absolutamente contínua e ni2 é singular, então a ni1 é singular em relação a ni2. Se a ni é singular em relação a mi, então a variação total da ni também é singular em relação a mi. Se a ni é absolutamente contínua em relação a mi, então a sua variação total também é absolutamente contínua em relação a mi. E, finalmente, se a ni é absolutamente contínua e singular em relação a mi, então ela só pode ser a medida nula. Ok? Deixo isto como exercício. Temos aqui o principal resultado desta seção é o teorema da decomposição de Lebesgue, que diz o seguinte: se me derem um espaço de medida e ni uma medida complexa, uma medida com sinal sigma finita, então eu consigo achar um z tal que a medida do seu complementar, a mi medida do seu complementar é zero, e para todos os elementos de z, a ni é absolutamente contínua em relação a mi, em z. Portanto, ni de A é zero, implica que mi de A é zero. Okay? E, portanto, na realidade, a ni vai se escrever de maneira única como ni A mais ni S, em que, portanto, a ni se decompõe num pedaço que é absolutamente contínuo em relação a mi e num pedaço que é singular em relação a mi. Então, o ni é igual a parte absolutamente contínua mais uma parte singular em relação a qualquer medida mi que a gente fixe. Okay? Bom, a unicidade é uma consequência do teorema anterior, do último item, né? Porque se eu tiver que ni é igual a ni de A mais ni de S, que é igual a ni linha de A mais ni linha de S, com ambas a ni, né, de A e ni linha de A absolutamente contínuas e a ni de S e a ni linha de S singulares, então desta relação, desta igualdade, segue que ni de A menos a ni linha de A é igual a ni linha de S menos a ni de S. Então,
estas medidas têm que ser simultaneamente absolutamente contínuas e singulares em relação a mi. Ou seja, elas são uma medida nula e, portanto, ni de A igual a ni' de A e ni de S igual a ni' de S. Temos a decomposição que é única, né? Eu não consigo ter uma coisa diferente. Como é que nós provamos esta decomposição? Né? Bom, vamos começar, vamos dividir em casos. Ni é uma medida finita, positiva. Okay? Então tomamos beta como o supremo dos ni de A para todos os A's da sigma álgebra com mi de A nulos. Okay? Isto certamente é menor que ni do espaço inteiro, que é finito. Então existe aquele supremo, o supremo é finito. Para cada n existe um AN em A, de tal forma que o AN tem mi medida nula e o ni de AN é pelo menos o supremo menos 1 sobre n. Né? E tomamos o Z como sendo a união dos ANs, o complemento da união dos ANs. Okay? Então, automaticamente, mi desse complemento do Z vai ser 0, porque é a mi da união dos ANs, né? E a ni do complemento do Z é menor ou igual que beta. Mas a ni do complemento do Z é maior ou igual que a ni dos ANs. Portanto, é maior ou igual que beta menos 1 sobre n para todo n. Logo, a mi do complementar do Z é beta. Okay? Se eu tomar um B contido em Z com mi de B nulo, né? Então a ni de B mais o complementar de Z seria igual a ni de B mais a medida ni do complementar de Z, que é beta, né? Então fica ni de B mais beta. Por outro lado, a mi do B mais o complementar de Z é 0. Então a ni de B tem que ser 0, porque senão nós ultrapassaríamos o supremo. Isto aqui, né, ultrapassaria o supremo deste conjunto beta. Okay? Isto prova o primeiro item. Provamos o quê? Nós provamos que né, nós conseguimos achar tal conjunto Z, né, onde temos concentradas as medidas ni e mi no Z no seu complementar. Tomamos agora ni A, a parte absolutamente contínua, como sendo, né, a restrição da ni ao conjunto Z, e a parte singular como sendo a restrição da ni ao conjunto, ao complementar do Z. Okay? Então, por construção do Z, se mi de A é 0, então a mi de A intersetado com Z é 0, então a ni de A intersetado com Z é 0, ou seja, a ni A de A é 0. Ou seja, a ni A é absolutamente contínua em relação a mi. E por outro lado, eu sei que a ni do complementar do Z é 0, ou seja, a ni S do Z é 0. Isto diz-me que a ni S é exatamente singular em relação a mi. Então isto provou a decomposição de Lebesgue no caso da medida finita. Se a medida for medida positiva sigma finita, nós fazemos a mesma estratégia que na prova do teorema de Radon-Nikodym. Vamos escrever a ni, né, como pedaços de medida finita. Aplicamos o resultado anterior a cada pedaço e vamos obter a decomposição, né, agregando os vários pedaços. Okay? Se for uma medida com sinal, de novo, nós fazemos a decomposição de Jordan. Escrevemos ni como ni mais menos ni menos, variação positiva e variação negativa. Cada uma destas ni mais e ni menos são medidas sigma finitas e aplicamos, né, o caso 2 a cada pedaço. Okay? Porque nós estamos assumindo que a ni é sigma finita. Se ele for uma medida complexa, de novo, escrevemos a ni como uma parte real e uma parte imaginária, cada uma delas sendo medidas com sinal finitas, e aplicamos os resultados anteriores a cada pedaço e juntamos a parte real e imaginária para reobtermos a decomposição da parte real e da parte imaginária e depois a decomposição da medida ni. Okay? Relação da decomposição de Lebesgue e o teorema Radon-Nikodym e as distribuições de probabilidade. Então observamos o seguinte: se eu tiver mi e ni medidas finitas na mesma sigma álgebra, né, nós podemos combinar os dois últimos resultados para escrever o seguinte. Então a ni é igual a ni de A mais ni de S.
E a ni de A, sendo absolutamente contínuo em relação a mi, ela pode ser escrita como dni vezes dmi vezes f, vezes a ni, vezes a mi, né? Ou seja, eu posso pegar na derivada radon-Nikodym, ou seja, a parte absolutamente contínua é uma certa função vezes a medida mi. Né? É a integral indefinida de uma certa função em relação a mi. Okay? E esta notação que é o produto da derivada radon-Nikodym vezes mi, representa a medida que está aqui, ou seja, representa o integral indefinido, né, da função dni sobre dmi em relação a medida mi. Então, em particular, se eu tomar o espaço inteiro como sendo Rn, lambda a medida de Lebesgue, segue que toda a medida absolutamente contínua, né, em relação à medida de Lebesgue, é o integral indefinido de uma certa função semi-integrável dni sobre d lambda em Rn. Em geral, toda a medida sigma finita se escreve como ni igual a f lambda mais ni s, a sua parte singular mais a parte absolutamente contínua em relação à medida de Lebesgue. Tá? Dado um espaço de probabilidade, ômega AP, ômega ao espaço, A sigma álgebra P, uma medida de probabilidade, e uma certa variável aleatória, x de ômega em R, seja a função que é a função chamada a distribuição de probabilidade. F de x é a probabilidade da nossa função f ser menor que x. É a probabilidade da pré-imagem do intervalo de menos infinito a x. Esta função ela é chamada como CADLAG. Ela é contínua à direita com limites à esquerda. Isto vem de uma abreviatura francesa de continue à droite, limite à gauche. CADLAG. Podemos agora definir uma medida nos borelianos da reta, começando com esta definição nos intervalos, no intervalo semi-aberto, fechado em A até aberto em B. Eu defino a medida como sendo o f, esta função aqui, f de B menos o f de A. E estendendo isto da maneira já estudada, é chamada medida de Lebesgue-Stieltjes, que nós vimos, né? Então, em relação à medida de Lebesgue lambda na reta, existe uma decomposição única, esta mi, vai se escrever como f vezes lambda mais ni, essa parte singular, né? E o f, né, é uma função que é integrável em relação à medida de Lebesgue. Lebesgue integrável. Certo? Então reparem, se mi de essa parte singular for nula, nós temos uma distribuição absolutamente contínua com função densidade de probabilidade f. Okay? Ao contrário, se f for nula, nós temos uma distribuição singular. Então nós podemos escrever toda a medida de probabilidade usando a sua função de distribuição, que é esta f zona. Eu posso transformá-la numa medida de probabilidade na reta e posso compará-la com a medida de Lebesgue. Ela vai ter uma densidade e uma parte singular. Isto pode ser feito, em geral, em qualquer circunstância. Okay? Então, isto é muito utilizado em probabilidade para classificar certas distribuições, certas variáveis aleatórias. Okay? É uma aplicação interessante dos resultados anteriores. No próximo vídeo, nós estudaremos os espaços de Lebesgue.